Muito bem, Thiago Menezes, treinador Cláudio Tencati concedendo entrevista coletiva aqui, depois desse empate aqui em Florianópolis, Band News FM, Férias do Esporte, com exclusividade, falando aqui com o treinador Cláudio Tencati. Tencati, queria que você começasse fazendo uma avaliação do resultado, da atuação da equipe, né, muito, de certa forma, elogiada, principalmente pela nossa equipe, pela forma como os jogadores se portaram em campo, mas acabou que o resultado não veio, né? Exatamente, né? Boa noite a todos. A gente tinha uma expectativa, pelo menos, de dar uma beliscadinha aqui nos 3 pontos, né? Trabalhamos para isso. Acredito que a equipe, mais uma vez, mostrou disciplina, os comportamentos aconteceram daquilo que a gente tem falado, entre se defender bem, atacar, né? Criamos oportunidades no primeiro tempo, criamos algumas oportunidades no segundo. É óbvio que teve o ímpeto também do Avaí, tanto no início do jogo como na reta final agora. Também o Jair colocou o máximo de atacantes que ele podia ter para poder jogar e colocar em campo, então fez essa rotatividade alta. Então é normal que o adversário, quando se impõe em casa, tenha essa competitividade. Faltou uma transição, uma precisão a mais numa jogada principalmente de contra-ataque, para a gente matar o jogo, né? Mas em geral a equipe se portou bem, se competiu, eu disse isso para eles. Nos confrontos diretos, como é com o Avaí, a gente, na casa do adversário, ou você vence ou você empata, você não pode perder, né? Como nós tivemos outros momentos. Então, não perdemos o jogo, é na casa do adversário, somamos 1 ponto, tiramos 2 do adversário. Então, tirar 2 dele de um concorrente direto. E já que é um adversário que vinha forte em casa também e vinha tendo bons resultados em casa. E a gente coibiu, inclusive o jogo contra o América Mineiro, né? Fez esse papel de ganhar em casa e ganhar bem. E nós coibimos isso e fizemos um bom jogo, um jogo organizado, na minha opinião. E durante a nossa transmissão a gente falou bastante sobre um setor específico que é a lateral esquerda, o lado esquerdo do Atlético. Essa acaba que hoje é a sua maior preocupação, digamos assim? Como você tem trabalhado aquele setor? Na verdade, quando você tem a ausência do Marcelinho, você perde a ofensividade nossa. A parte defensiva ainda o Conrado tem suportado bem, mas nós não sabemos ainda que ele vai adquirir ainda essa melhor forma dele, né? É o segundo jogo inteiro dele, terceiro jogo, né, praticamente inteiro dele, então ele vai levar esse período de adaptação ainda. Tinha uma forma de jogar muito ali de 4, de se desprender mais para atacar também, tem um bom passe, sabe construir, né? Mas quando você tem um atacante jogando pela frente, te ajuda muito, né? E o Marcelinho, ele faz muito isso, não só defende, mas também ajuda muito nas jogadas ofensivas. E aí a grande parte da responsabilidade da ofensividade fica por parte do Marcelinho. E é o que a gente tinha de estratégia. Então, quando nós não tivemos hoje o Marcelinho, então teve um prejuízo. Porque a gente, ora, usou o Robert para contribuir na marcação para aquele corredor e também para construir. Mas não é um lado forte do Robert. O Robert é o lado forte, mas é a zona central e o corredor direito vindo para dentro, né? Então, teve esse desajuste em função da ausência do Marcelo. O que a gente tem que pensar para o futuro é isso, né? Igual a Alejo agora. Com o Alejo eu ganho mais opção por aquele corredor. No entanto que a primeira ideia que a gente teve, o Bote, que já tirar o Pote que tinha cartão, ficou mais perigoso o jogo para ele, né? Então de levar o Alejo lá e colocar o Robert para essa zona mais direita nossa para poder ajustar também. E acredito que deu uma melhor ajustada. Tencati, boa noite. Matheus X em Jovem Pan News, Florianópolis. O Atlético conseguiu ter bastante volume de jogo, especialmente no primeiro tempo. No final, já da segunda etapa, sofreu um pouquinho mais de pressão. Na sua visão, foi natural? Dava para ter feito um pouquinho mais? Ou, de fato, jogando fora de casa, é esperado que o time da casa faça essa pressão na reta final? Boa noite, Matheus. É esperado porque, como eu disse, né, se você olhar as substituições do Jair, né, ele ficou, inclusive, ali na reta final, ali, praticamente assim, numa formação de um 3-1-7, praticamente, um 3-1-6 na frente. Então empurrou todo mundo, colocou os beiradas de mobilidade para poder ter drible, de ter cruzamento, o Igor que é um jogador perigoso, o Marquinhos mais perto do gol, então ele gerou mais problema para nós com relação à amplitude, né, e depois os cruzamentos. A gente coibiu e cortou muitas situações de cruzamento, a qual o Avaí é muito forte, e é normal, né? Normal porque o time da casa, baseado na pressão da torcida, ele tem que, de uma forma, pressionar o seu adversário. E as tentativas são por esses lados, cruzamentos, tentar jogar o adversário para trás. A gente melhorou muito já essa questão de comportamento, de ficar só atrás. Quando foi possível, a gente subia bloco, né? Ainda permanecemos em algum momento, a gente precisa melhorar isso, né? Para ficar assim, não digo 100%, porque nunca vai ficar, mas mais ajustado ainda, mas já melhoramos bastante do que estava anteriormente. Então eu vejo que isso foi uma coisa natural e o segundo tempo, essa queda de reta final, também muito pela questão do adversário se desprender. Aí que é o contra-ataque. Nós tivemos ali umas 5, 6 bolas no nosso pé, que aí é mais precisão de contra-ataque, de transição, ou se não der, de manutenção de posse de bola. Então por isso que a gente ficou não perde-ganha, e isso não pode ocorrer. Então isso que a gente vai também chamar a atenção da equipe para melhorar, principalmente na reta final do jogo. Ou cria transições para gerar gol, ou fica com a bola sem pressa, sem necessidade de ficar perdendo e ganhando essa bola e dando só a bola para o adversário. Tá aí agora o
pessoal da assessoria do Atlético vai abrir para as perguntas do pessoal que ficou em Goiânia. O Atlético que volta a campo no próximo domingo contra o Remo no estádio Antônio Ascioli. Agora mais um jogo dentro de casa, mais um jogo diante da torcida. O Atlético que segue sem vencer, jogando longe de Goiânia nessa Série B do Campeonato Brasileiro, mas tem tido um bom desempenho jogando no Castelo do Dragão. São 7 pontos conquistados em 9 que foram disputados até então na Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador Cláudio Tencati ouvindo aqui as perguntas do pessoal de Goiânia para dar continuidade na entrevista coletiva depois desse empate aqui em Santa Catarina por 0-0 contra o Avaí. Band News FM, Feras do Esporte, com exclusividade, trazendo todos os detalhes, todas as informações do Dragão. É uma das propostas nossas, né? A gente vinha falando muito não só de se defender bem, mas também de jogar, de produzir. E uma das coisas que a gente melhorou foi essa vinda do Luizão mais perto da linha dos dois zagueiros, para ele ser responsável inclusive para a distribuição de jogo. Então, hora para o lado esquerdo, hora para o centro, hora para o lado direito. Então, passou muito por ele. Claro que os dois meio-campistas ali também, o Haldane, criou muitas situações de organizações para a gente, né? Então, é um jogador que conduz muito bem a bola. Mas eu vejo que o Atlético hoje, ele, grande parte, principalmente no primeiro tempo e início do segundo tempo, foi propositivo. Não ficou um time só acuado, só se defendendo, bola longa, né? E explorou aquilo que ele podia fazer. Agora, tem o ímpeto do adversário, tem as virtudes do adversário que a gente não pode negar, né? Até pelos confrontos que o Avaí já teve em casa aqui e teve a sua capacidade de vencer, como foi com o América Mineiro. Então, hoje a gente conteve as maiores investidas do Avaí, mas conseguimos produzir. Uma pena que é como eu disse, né? No primeiro tempo tivemos chance de gol, não aproveitamos. No segundo tempo, a gente poderia ser mais feliz em algumas transições, né? Isso que eu vou ajustar agora. Às vezes, assim, ou você acelera para a transição e matar a jogada e fazer o gol, ou você pisa, começa e joga dentro do campo do adversário com um pouco mais, com um pouco mais de volume, né? Então, e é isso que é o ajuste que a gente vai fazer, né, para o próximo jogo. Tá aí. Tencati falando sobre os ajustes que ele deve fazer para a próxima partida. O Atlético que enfrenta o Remo na próxima rodada no estádio Antônio Ascioli. Agora o pessoal de Goiânia está fazendo mais uma pergunta, última pergunta da capital. Aqui é Band News FM com exclusividade. Tivemos um outro companheiro aqui de uma rádio de Santa Catarina. Agora o pessoal de Goiânia fazendo as perguntas aqui depois desse empate. A gente já tinha essa ideia do Alejo, até pela ausência do Marcelo, né? É um jogador que realmente sabe jogar por aquele corredor, sabe jogar por aquele espaço, não só defende bem, mas ataca. É um jogador que pensa o jogo. Na minha opinião, ele entrou bem, construiu em algumas jogadas, faltou a participação coletiva de mais alguns jogadores perto dele, tanto que a combinação de jogada, a gente falava muito para ele, ó, pegou, procura o Martins, que o Martins lutou bastante. E a tentativa dele foi boa, né? Faltou um terceiro e um quarto jogador mais próximo para criar essa ofensividade. Então, a Leon entrou muito bem, supre agora uma ausência que a gente vinha tendo também, por exemplo, é só o Marcelinho. Se não tem o Marcelinho, a gente tem que buscar alternativas de improviso ou outros ajustes, como foi hoje no início do jogo. Já que o Alejo também, assim, por ter ficado treinando essa parte desse período muito individual, fisicamente ele está bem, mas coletivamente não, porque é ritmo de jogo, né? E tem um time diferente para o jogador, né? O conjunto, né? Os ajustes entre defender e atacar. Então agora ele vai pegando com a equipe, ele vai ajustando, ele vai entendendo melhor os movimentos e tenho certeza que ele pode contribuir muito com a gente para frente. E além disso, as várias múltiplas funções que ele pode fazer, né? Não só ali na frente, mas atrás também como lateral, né? E também no corredor direito, que é um jogador que tem essa capacidade de jogar por lado de lá, entrando para dentro para finalizar. Beleza, pessoal? Tá aí, fim de coletiva aqui em Santa Catarina, depois desse empate em 0-0 contra o Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético viaja de hoje para amanhã, segunda-feira folga, reapresentação na terça-feira no CT, já iniciando a preparação para o próximo jogo pela Série B.